A neve caía tão densa que os faróis do Range Rover mal cortavam a cortina branca. Ricardo Almeida pisava o acelerador com cuidado, o coração apertado pela estrada sinuosa da Serra da Estrela. De repente, um clarão vermelho surgiu à frente, um carro capotado na vala, luzes de emergência piscando debilmente. Ele travou. O veículo derrapou, mas parou a poucos metros. Sem pensar duas vezes, Ricardo abriu a porta e o vento gelado chicoteou-lhe o rosto. Correu até o carro acidentado. Dentro, uma mulher gritava de dor, o braço preso entre o volante deformado. No banco traseiro, uma criança chorava desesperada. Segurem-se. Eu vou tirar-vos daí, gritou Ricardo, a voz rouca contra o uivo da tempestade. Com força bruta, arrancou a porta do condutor. A mulher, pálida, sangue escorrendo da testa, olhou com olhos vidrados de pânico. O meu filho, por favor, o Tomás. Ricardo esticou-se para o banco traseiro e, desprendendo o cinto da cadeirinha, puxou o menino para os braços. Tomás, talvez 4 anos, agarrou-se ao pescoço dele, o rosto gelado contra o seu. Naquele instante, algo inexplicável apertou o peito de Ricardo, um reconhecimento que não fazia sentido. Ele voltou à mulher. Consegue mexer as pernas? Sim, acho que sim, ela gemeu. Com dificuldade, ajudou-a a sair. A neve chegava aos joelhos. Ricardo carregou Tomás num braço e sustentou a mãe com o outro, arrastando-os até ao seu carro. Colocou-os no banco traseiro, ligou o aquecimento no máximo e entregou o casaco à mulher. Eu sou Ricardo Almeida. Vocês estão em segurança agora. Ela tremia violentamente. Eu chamo-me Sofia. Obrigada, pensei que íamos morrer ali. Tomás, ainda agarrado ao pescoço de Ricardo, sussurrou, tenho medo. Ricardo acariciou-lhe os cabelos molhados. Já passou, pequeno. Agora estás quentinho. Enquanto conduzia devagar em direção ao hospital mais próximo, na Covilhã, Sofia contou aos soluços que vinha de Lisboa, que a tempestade a apanhara de surpresa, que viajava sozinha com o filho porque não tinha mais ninguém. Ricardo escutava em silêncio, mas o olhar não desgrudava do retrovisor. Aquela criança, aqueles olhos castanhos, o formato do rosto. Era como olhar para uma fotografia antiga de si mesmo aos 4 anos. O coração dele batia descompassado. Impossível. Coincidência. Mas a dúvida cravava-se como estilhaços de gelo. No hospital, os médicos cuidaram de Sofia, fratura no braço, traumatismo leve, e confirmaram que Tomás estava ileso, apenas assustado. Ricardo ficou na sala de espera, incapaz de partir. Quando Sofia saiu de gesso, agradeceu-lhe com lágrimas. Não sei como retribuir. Salvou-nos a vida. Não tem que retribuir. Só fiquem bem. Mas quando Tomás correu para ele e abraçou-lhe as pernas, Ricardo ajoelhou-se. O menino olhou-o fixamente. Tu és bonito como o papá da fotografia que a mamãe guarda, disse inocentemente. Ricardo sentiu o chão sumir. Que fotografia, Tomás? Sofia empalideceu. Tomás, cala-te. Mas a criança continuou, o papá que foi embora antes de eu nascer. Ricardo ergueu os olhos para Sofia. Ela desviou o olhar, mordendo o lábio até sangrar. A neve lá fora continuava a cair, mas dentro dele começava uma tempestade muito maior. Naquela noite, Ricardo pagou um quarto de hotel para mãe e filho perto do hospital. Não conseguia ir embora. Sentado no lobby, mãos trêmulas, lembrou-se de 5 anos antes. Uma relação intensa, secreta, com um homem chamado Miguel, num verão louco em Lisboa. Miguel desaparecera de repente, sem explicação. Ricardo, então já CEO da empresa familiar de tecnologia, afogara a dor no trabalho, fechara o coração, jurara nunca mais se apaixonar. Mas agora Sofia era irmã de Miguel. Prima. Não. A semelhança de Tomás era demais. À meia-noite, bateu à porta do quarto deles. Sofia abriu, olhos vermelhos de choro. Preciso de saber, disse Ricardo, voz baixa mas firme. Quem é o pai do Tomás? Sofia hesitou, depois deixou-o entrar. Tomás já dormia. Ela sentou-se na cama, voz quase inaudível. Miguel, o meu irmão, ele era o pai. Ricardo sentiu o ar fugir.
Miguel Ferreira. Ela assentiu. Vocês estiveram juntos, não foi? Ele falava de ti. Dizia que eras o amor da vida dele. Mas quando descobriu que eu estava grávida, eu fiz barriga de aluguel para um casal gay que desistiu no último momento. Miguel entrou em pânico. Tinha vergonha da família conservadora, medo de perder tudo. Pediu-me para criar o Tomás como meu filho, sozinho. Disse que nunca poderia assumir. Depois teve o acidente de carro, há 3 anos. Ricardo encostou-se à parede, o mundo girando. Miguel morto. E Tomás seu filho biológico. Eu sou o outro pai, murmurou ele, voz partida. O casal que desistiu éramos nós. Sofia cobriu o rosto. Miguel nunca te contou. Teve medo que recusasses. Depois do acidente, fiquei sozinha com o Tomás. Nunca soube como te encontrar. Ricardo olhou para o menino adormecido. Um filho. Ele tinha um filho. E nunca soubera. As lágrimas vieram quentes, silenciosas. Tudo o que construíra, a empresa, a fortaleza emocional, a solidão escolhida, desabava num instante. Eu não sei o que fazer, confessou. Sofia tocou-lhe o braço. Nem eu. Mas ele precisa de um pai. E tu salvaste-nos hoje. Talvez o destino. Ricardo abanou a cabeça. Destino? Ou castigo por ter fugido do amor? A neve parara lá fora, mas dentro dele a tormenta apenas começava. Os dias seguintes foram um turbilhão. Ricardo ficou na Covilhã, adiando reuniões em Lisboa, inventando desculpas à secretária. Alugou uma casa pequena na vila, insistiu que Sofia e Tomás se mudassem para lá até ela recuperar. Não é caridade, disse. É responsabilidade. Mas dentro dele a guerra era feroz. Como assumir um filho de 4 anos de um dia para o outro? Como explicar à família Almeida, católica e tradicional, que o herdeiro solteirão tinha um filho com um homem morto? Como lidar com a dor renovada de perder Miguel outra vez, agora sabendo que ele morrera carregando aquele segredo? Todas as noites, Ricardo sentava-se na varanda gelada, olhando a Serra Branca. Eu devia ter procurado Miguel. Devia ter lutado. Agora tenho um pedaço dele e não sei se mereço. Tomás, esse, não tinha dúvidas. Aderiu a Ricardo como imã. Chamava-lhe o senhor que me salvou, depois simplesmente Ricardo, e por fim, timidamente, posso chamar-te tio. Ricardo sorria, mas cada palavra era uma faca. Tio. Não pai. Ainda não. Sofia observava em silêncio. Notava como Ricardo lia histórias ao menino até ele adormecer, como comprava brinquedos sem saber quais escolher, como os olhos dele se enchiam de água sempre que Tomás ria. Uma tarde, enquanto Tomás brincava na neve do quintal, Sofia confrontou-o. Ele precisa de saber a verdade, Ricardo. Não podemos esconder para sempre. E se eu não for suficiente? Sou um trabalho de 16 horas por dia. Nunca tive uma família de verdade. O meu pai só me ensinou a mandar, não a amar. Então aprende agora, respondeu ela, firme. Tomás já te ama. Basta ver como te segue com os olhos. Naquela noite, Ricardo teve o primeiro pesadelo. Sonhou com Miguel, vivo, acusando-o, abandonaste-nos. Acordou suado, coração disparado. Foi ao quarto de Tomás, viu-o dormir tranquilo, e chorou como nunca chorara desde a morte dos pais. No dia seguinte, levou mãe e filho a Lisboa. Precisava de fazer o teste de ADN, embora soubesse, no fundo, que era desnecessário. Queria a certeza científica para calar as vozes internas que gritavam impostor. No laboratório, enquanto esperavam resultados, Ricardo recebeu uma chamada da mãe, de Leonor Almeida. Ricardo, onde andas? A imprensa pergunta por ti. E o João quer falar sobre a sucessão na empresa. João, o primo ambicioso, sempre à espreita do trono. Ricardo respirou fundo. Estou a resolver assuntos pessoais, mãe. Volto em breve. Assuntos pessoais. Tu não tens vida pessoal, filho. Ele quase riu. Se ela soubesse. Os resultados chegaram 2 dias depois,
99,9% de probabilidade. Tomás era seu filho biológico. Ricardo marcou um jantar num restaurante discreto à beira-tejo. Só os três. Quando sentaram, Tomás coloria o guardanapo. Ricardo pigarreou. Tomás, lembra-te da fotografia do papá que a mamã guarda? O menino assentiu. Eu sou esse papá. Silêncio. Tomás ergueu os olhos grandes, confusos. Mas estavas longe. Estava. Muito longe. E muito estúpido. A voz de Ricardo tremeu. Mas agora quero ficar perto. Se tu deixares. Tomás pensou, sério. Depois sorriu, o sorriso mais puro do mundo. Quero. Posso chamar-te papá. Ricardo abraçou ali mesmo, à frente dos empregados espantados, lágrimas caindo sem vergonha. Sofia chorava também. Bem-vindo à família, Ricardo. Mas a alegria durou pouco. Na manhã seguinte, uma fotografia tirada por um cliente do restaurante estava nas redes. Ricardo Almeida, o CEO solteirão, abraçando uma criança e uma mulher desconhecida. A legenda: segredo do homem mais cobiçado de Portugal. O telefone explodiu. Jornalistas à porta do prédio. A mãe ligou em pânico. Ricardo, o que é isto? Uma mulher. Uma criança. Vais casar. Ele respirou fundo. Mãe, vem a casa esta noite. Trago alguém que precisas conhecer. A batalha familiar estava apenas a começar. A mansão Almeida em Cascais cheirava a pinho e tensão. De Leonor recebeu-os na sala de estar, olhar crítico percorrendo Sofia e Tomás. Então esta é a família surpresa. Ricardo segurava a mão de Tomás. Mãe, este é o meu filho, Tomás. E esta é Sofia, tia dele e a mulher que o criou sozinha. De Leonor empalideceu. Filho. Mas como com quem? Ricardo contou tudo. A relação com Miguel. O acordo de barriga de aluguel. O acidente. A nevasca que os reuniu. A mãe ouvia em silêncio, rosto petrificado. Quando terminou, levantou-se. Isto é uma vergonha. Um escândalo. O teu avô virá-se na sepultura. Mãe. Não. Vais mandar essa criança para um colégio interno. A mulher recebe uma pensão e desaparece. Limpamos isto antes que a empresa sofra. Ricardo sentiu a raiva subir, quente. Não vou esconder o meu filho. Nem a Sofia. Eles são a minha família agora. Família. De Leonor riu amarga. Família é sangue Almeida puro. Não isto. Tomás, sentindo a tensão, escondeu-se atrás de Ricardo. Sofia apertou os lábios. Naquela noite, Ricardo levou mãe e filho de volta ao apartamento em Lisboa. Tomás perguntou. A avó não gosta de mim. Ricardo ajoelhou-se. Ela está assustada. Mas eu gosto. E isso basta por agora. Mas não bastava. No dia seguinte, João Almeida convocou uma reunião extraordinária do Conselho. Queria discutir a instabilidade emocional do CEO. Ricardo entrou na sala de reuniões como um leão ferido. João sorriu falso. Primo, as ações caíram 3% com as notícias. Os investidores conservadores estão nervosos. Talvez precises de um período sabático. Ricardo olhou os rostos à volta. Alguns evitavam olhar. Instabilidade. Por assumir o meu filho. Por amar alguém que a sociedade prefere esconder. Um dos administradores mais velhos pigarreou. Ricardo, compreendemos o lado pessoal, mas a imagem da empresa. A empresa que eu construí do zero, cortou Ricardo. Que tripliquei em 5 anos enquanto vocês jogavam golfe. Silêncio pesado. João aproveitou. Proponho votação de confiança. Ricardo levantou-se. Façam a votação. Mas saibam, se eu sair, levo comigo os contratos com a União Europeia que só eu negocio. E a minha equipa de inovação vem comigo. A votação foi adiada. Mas a guerra estava declarada.
Em casa, a tensão acumulava-se. Tomás começou a ter pesadelos, chorando por Miguel, o papá que nunca conhecera. Sofia, exausta, confessou a Ricardo. Às vezes pergunto-me se não devia ter ficado na Covilhã. Trouxe-vos problemas. Ricardo abraçou-a, trouxeram-me vida. Mas dentro dele a culpa crescia. Estaria a destruir tudo por egoísmo. Uma noite, recebeu uma mensagem anónima, uma fotografia antiga de Miguel e ele, beijando-se numa praia deserta. Abaixo, se não te demitires, isto vai para a imprensa. Chantagem. Ricardo sentiu o chão tremer outra vez. Quem? João. Alguém da família. Mostrou a Sofia. Ela empalideceu. Ricardo Miguel guardava essa foto no telemóvel. Só a família tinha acesso depois do acidente. A traição vinha de dentro. Na noite seguinte, confrontou João em privado. Foste tu. João sorriu frio. Provas? Não preciso. Conheço-te. Então prova. Mas pensa bem, primo. A avó está doente com isto. O coração dela não aguenta escândalos. Ricardo saiu furioso. No carro, chorou de raiva. Como proteger Tomás disto tudo? Decidiu contra-atacar. Marcou uma conferência de imprensa. O auditório estava lotado. Jornalistas, câmaras, flashes. Ricardo subiu ao palco sozinho. Sofia e Tomás esperavam num quarto ao lado. Começou calmo. Há dias a minha vida mudou para sempre. Numa noite de nevão, salvei uma mulher e uma criança. Descobri que a criança era meu filho. Que o outro pai, o homem que amei profundamente, morreu sem me dizer que seríamos pais. Silêncio absoluto. Durante anos escondi quem sou. Por medo. Por vergonha. Por acreditar que o amor entre dois homens era menor. Hoje, diante de vocês, assumo, sou gay. Tenho um filho maravilhoso. E uma família que escolhi. Aplausos tímidos, depois crescentes. Perguntas choveram. Vai demitir-se? Não. Vou lutar pela empresa que construí e pela família que encontrei. Como reage à chantagem? Ricardo sorriu duro. Entreguei tudo à polícia. Quem quer que tenha enviado fotografias privadas vai responder por isso. No dia seguinte, as ações subiram 5%. Clientes enviaram mensagens de apoio. Jovens funcionários vieram agradecer pessoalmente. João foi suspenso do conselho até a investigação interna. De Leonor ligou, voz frágil. Filho via conferência. Não sei o que dizer. Não precisas dizer nada, mãe. Só vem conhecer o teu neto de verdade. Ela veio. Trêmula, abraçou Tomás. Chorou. Pediu perdão a Sofia. Lentamente, a família curava-se. Mas o passado ainda guardava uma surpresa. Uma tarde, Sofia encontrou numa caixa antiga de Miguel um envelope lacrado endereçado a Ricardo. Entregou-lhe com mãos trêmulas. Ricardo abriu no quarto, sozinho. Era uma carta de Miguel, escrita semanas antes do acidente. Meu amor. Se leres isto é porque algo correu mal. Peço perdão por não te ter contado sobre o Tomás. Tive medo. Medo de te perder, medo da família, medo de não ser suficiente. Mas ele é nosso. Feito do nosso amor. Cuida dele por mim. E cuida de ti. Mereces ser feliz, mesmo que não seja comigo. Com todo o meu coração. Miguel. Ricardo leu e releu até as letras borrarem de lágrimas. Pela primeira vez, sentiu Miguel perdoá-lo, e perdoou-se a si mesmo. Naquela noite, levou Tomás ao mar. Só os dois. Sabes, o teu outro papá está nas estrelas. Mas está sempre a ver-nos. Tomás apontou o céu. Ele está orgulhoso. Muito. E Ricardo acreditou. A primavera chegou cedo à Serra da Estrela. Ricardo comprou uma casa de pedra com vista para as montanhas, o lugar onde tudo começara. Sofia,
Tomás e ele mudaram-se aos fins de semana, fugindo da cidade. Tomás corria pelos campos, ria alto, chamava-os papá e mamã Sofia, sem hesitação. Ricardo trabalhava menos, delegava mais. Aprendeu a fazer panquecas queimadas, a cantar canções de embalar desafinado, a ser pai. Uma tarde, enquanto Tomás dormia a sesta, Ricardo e Sofia sentaram-se na varanda. Sabes, disse ela, pensei que nunca teria família de verdade. E agora tenho-vos. Ricardo pegou-lhe a mão. Somos uma família estranha, mas verdadeira. Ela sorriu. A melhor. Mas nem tudo era paz. Ricardo ainda acordava às vezes com o coração apertado, lembrando a carta de Miguel. A saudade não desaparecia, transformava-se. Decidiu criar uma fundação em nome de Miguel, apoio a jovens LGBT rejeitados pelas famílias. A primeira bolsa foi para um rapaz de 18 anos expulso de casa. Na inauguração, Ricardo falou com voz firme. Miguel ensinou-me que o amor mais corajoso é aquele que assumimos mesmo quando o mundo nos diz para esconder. Hoje honro ajudando outros a fazerem o mesmo. Tomás, de mão dada com ele, aplaudiu mais alto que todos. De Leonor tornou-se avó dedicada. Levava Tomás ao jardim zoológico, contava-lhe histórias do avô empresário, aprendia a usar emojis para mandar mensagens ao neto. João pediu desculpa formalmente, foi readmitido com restrições. A empresa cresceu mais do que nunca, agora com uma política de inclusão pioneira em Portugal. Mas o maior milagre era cotidiano. Uma noite, Ricardo deitou Tomás. O menino perguntou: Papá, vais sempre ficar? Ricardo beijou-lhe a testa. Sempre. Prometo. E cumpriu. Um ano depois da nevasca, voltaram ao local do acidente. A estrada estava limpa, o sol brilhava na neve que ainda resistia nas comiadas. Ricardo, Sofia e Tomás colocaram flores brancas junto à placa que mandaram erguer, em memória de Miguel Ferreira, que nos ensinou o amor mais profundo. Tomás soltou uma pomba branca que Ricardo comprara. Voou alto, desaparecendo no céu azul. Ricardo abraçou Sofia. Ela chorava baixinho. Ele está em paz, disse ela. Está, respondeu Ricardo. E nós também. Naquela noite, na casa da serra, fizeram um jantar só deles três. Velas, música suave, risos. Tomás adormeceu no sofá entre os dois. Ricardo e Sofia olharam-se por cima da cabecinha dele. Obrigada por nos salvares, sussurrou ela. Vocês é que me salvaram, respondeu ele. E era verdade. A neve derretera, mas o que nascera dela permanecia, uma família improvável, forte, cheia de amor que sobrevivera a segredos, medo, perda. Ricardo olhou a lua cheia pela janela. Pensou em Miguel, sorriu. Obrigado por me dares o maior presente. Vou cuidar dele. De ambos. E pela primeira vez em anos, dormiu sem pesadelos, apenas com o coração cheio. Porque o amor, quando finalmente assumido, ilumina até as noites mais escuras.